Queridos, a paz do Senhor. Quero falar nessa manhã aqui a respeito do pão. Está falando a lição espiritual do pão. E depois, nos comentários, está falando a lição espiritual do pão, depois a importância do pão nas Escrituras. Em Gênesis 14, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe o pão para Abraão. Os primeiros elementos da Santa Ceia foram oferecidos a Abraão pelo primeiro sacerdote da história bíblica, ou seja, da verdade bíblica. Então aqui está mostrando para nós a respeito do pão. Então a importância do pão, a importância espiritual do pão e a importância do pão nas Escrituras. Então o que significa isso? Significa que a Bíblia fala sobre esse comentário sobre o pão, sobre todos os assuntos na Bíblia. Então está falando na Bíblia que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão para Abraão. Os primeiros alimentos da Santa Ceia foi oferecido a Abraão. Então, olhando para o pão ele é universal. Mas por que é universal? Porque todo mundo precisa de pão, todo mundo precisa de comida. Mas quando nós voltarmos nossa atenção para o sentido espiritual aqui, que a Bíblia está revelando a respeito dos primeiros elementos da Santa Ceia, que é o pão e o suco da vide, então foi oferecido para Abraão por o sumo sacerdote Melquisedeque, trouxe para Abraão. Isso daqui estava revelando desde o passado, desde o início, porque a Bíblia ela tem Primeiro Testamento e tem Segundo Testamento. Primeiro Testamento fala de tudo aquilo que a Bíblia mostra na Primeira Aliança. Segundo Testamento, que é o Novo Testamento, que é a Segunda Aliança, já vai falar de Cristo até o Apocalipse. Então aqui o pão, nesse sentido aqui, estava referindo a respeito de Cristo. Cristo, ele entregou-se para que nós, como cristãos, podemos então participar que a Bíblia fala sobre a Santa Ceia, do corpo e do sangue. O pão representa o corpo de Cristo e o suco da vide representa o sangue de Cristo. Então aqui já foi oferecido a Abraão desde da primeira aliança e que se cumpriria nessa geração aquilo que Jesus veio fazer. Então para que entendemos que a importância do pão nas Escrituras, que já mostra, já revela aquilo que Jesus fazia para salvar o pecador. Como já a Bíblia mostra que o pão é o corpo de Cristo e o cálice é o sangue de Cristo. Abraão recebeu lá atrás e nós recebemos aqui na frente. Em Gênesis 18, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que Abraão preparou pão para o anjo de Deus comer. Está vendo aqui? Então, a Bíblia mostra também que Abraão, depois que Abraão havia recebido esse primeiro alimento, Abraão já apresenta também aqui o pão para os anjos de Deus. Em Gênesis 28 e versículo 20, Jacó pediu a Deus proteção para a vida, pão para comer e roupa para vestir. Veja que a Bíblia continua, por isso que está falando a lição espiritual do pão. Então aqui o pão, ele é, como eu disse, universal, porque todos precisam. Quando Jacó está partindo de uma terra para outra, ele pediu proteção para Deus, pediu vida para Deus, pediu pão para comer e pediu roupa para vestir. Certo? Então, a lição espiritual do pão, ela continua aqui nos revelando, porque Jacó também, ele pediu para Deus proteção, pediu pão, pediu roupa para vestir, porque ele estava indo de um lugar para outro. Eu não vou explicar o detalhe por quê, mas todo mundo, aquele que converteu a Cristo já deve entender o assunto aqui. Então, é o que a Bíblia ela já está nos revelando a respeito do pão. Em Gênesis capítulo 41, versículo 5 e 6, vindo a fome, o povo clamou a Faraó por pão, e ele mandou o povo ir até José. José, como um símbolo de Cristo, preparou pão para matar a fome de todo o povo.
Gênesis 47:15 e João, que vai falar já aqui, já está mostrando a respeito do pão, aquilo que eu estou tentando explicar sobre a ceia, João 6:48 a 59. Então o que acontece aqui? Acontece aqui o seguinte, que a Bíblia diz que quando José foi vendido para o Egito, José, por sua vez, ele chegou no Egito. Não dá para explicar porque é muito longo, mas muitos já sabem disso. Quando José chegou no Egito, aí então ele foi vendido para o Potifar, e aí aconteceram algumas coisas. José foi parar na prisão. E na prisão José teve os sonhos a respeito dos dois que estavam na prisão, que era o copeiro do rei e também o padeiro do rei. Então, cada um sonhou o seu sonho, e para ser bem rápido aqui, cada um sonhou o seu sonho e trouxe para José. José interpretou tanto o sonho de um como do outro. O do copeiro, ele voltaria a servir o rei, e o padeiro, ele seria morto. Então aconteceu tudo isso, e só que o copeiro esqueceu de José, e o tempo passou. E aí o rei teve uma visão, um sonho, e tinha 7 vacas gordas pastando no Nilo. Na beira do Nilo, na grama do Nilo, tinha 7 vacas gordas. E tinha também, depois das 7 vacas gordas, na visão ele viu que veio 7 vacas magras e devorou as 7 vacas gordas. Aí ele continuou sonhando e viu 7 pés, como se fosse, para explicar para você melhor, 7 pés de milho, digamos, 7 pés de milho, com as espigas bonitas, gordas, cheias de caroço bonito. Aí, na mesma visão, ele viu que veio 7 pés, seco, murcho, e devorou aquilo. O rei não entendeu nada, e ele não conseguia ninguém para interpretar o sonho. Aí, quando o rei falou isso, o copeiro lembrou de José. Aí o copeiro falou para o rei a respeito de José, mandou chamar José. José foi lá e deu para o rei a interpretação. E o que era a interpretação aqui? A Bíblia diz que era as 7 vacas magras, as 7 vacas bonitas e gordas, era 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e feias, que devorou as gordas, era 7 anos de fome. As 7 espigas bonitas, era 7 anos de fartura. E as 7 murchas, era 7 anos de fome. Então, significa que a mesma visão das gordas, das vacas gordas e das espigas gordas, era a mesma visão. Aí então, Deus dá a interpretação para José, e José dá a revelação para o rei. E depois que José entrega a revelação para o rei diz, então você vai assumir esse controle aqui. Então, 7 anos de fartura, José plantou e colheu e teve muita comida no Egito. Eu não posso segurar o assunto aqui, mas é longo, mas só rapidinho. Então, o que acontece? Nos 7 anos de fartura, José colheu muita fartura. Colocou no celeiro, aí entrou os 7 anos de fome. Quando entrou os 7 anos de fome, o que acontece? O povo clama a Faraó por comida. Mas o que acontece? A Bíblia diz que quando o Faraó chamou José, entregou para José o seu controle, o rei só era maior do que José no trono, o resto José mandava em tudo. Então, quando o povo clamou por pão a Faraó, o que Faraó faz? Faraó manda que ele vá até José e que José desse pão para o povo. Então, aqui a Bíblia está falando, não é que José é o Cristo, José tem uma tipologia do Cristo, é simbólico aqui, entendeu? Então aqui a Bíblia está mostrando que quando o povo clama a Faraó por pão, Faraó manda que ele vá até José, porque José era o responsável, era ele que tinha comida para dar ao povo. Então por isso a Bíblia mostra aqui que José era um tipo de Cristo, está entendendo? Que não é o Cristo, era o tipo de Cristo, e ele tinha pão para dar. Então, trazendo para o Cristo, que é o pão da vida, então aqui tem a tipologia de José sobre esse assunto. E José deu comida para o povo do Egito, e aí Jesus disse, quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo.
Então, olhando para todo esse assunto que eu comentei aqui até aqui, vamos trazer para Cristo, ele sendo o pão da vida. Então ele diz: a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Está falando sobre a Santa Ceia, tá certo? Então, olhando para esse assunto que eu comentei aqui, a importância do pão nas Escrituras e a lição espiritual do pão, está levando isso a Cristo, que é o pão da vida. Então ele diz que comer o pão, que é consagrado, e tomar o suco da vide, que é consagrado na Santa Ceia, está trazendo um tipo, uma simbologia do corpo e sangue de Cristo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.